use a sua filha, que o Senhor proteja a sua casa, a sua família, que o Senhor continue, Senhor Deus, a cuidar de todas as coisas que estão no coração da sua filha. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. É bem difícil subir aqui. Toda vez que eu subo, eu fico bem nervosa. É muito diferente do que eu costumo fazer. O ambiente é diferente, a fala é diferente, né? Estar com as crianças é muito natural para mim, então eu não tenho nenhuma dificuldade. Mas toda vez que eu subo aqui, eu fico bem nervosa. Com as crianças eu acabo falando até demais. Mas quando o pastor me perguntou, né, se eu podia trazer a palavra, eu de imediato já disse sim, né? Não porque eu me sentisse totalmente preparada, não porque eu me sentisse totalmente capaz, mas porque eu aprendi que quando nós aceitamos os desafios que são propostos a nós, nós temos a oportunidade de crescer. Eu falei isso da outra vez que eu ministrei, porque todas as vezes que nós somos desafiados a fazer alguma coisa, seja aqui na igreja, pelo pastor, pelo seu líder de célula, pelo seu líder de ministério, você se dedica para fazer o que foi proposto para você, da melhor forma que você consegue. Mesma coisa no seu trabalho. Quando o seu patrão te pede para fazer algo, te desafia a fazer algo, você se dedica para fazer aquilo da melhor forma possível. E assim também é com o Senhor, né? Quando o pastor chama a gente para estar aqui, durante toda a semana a gente se prepara, então você ora mais, você jejua mais, você busca mais de Deus, e é o momento onde Deus nos traz novas experiências, onde Deus trata com a gente, onde Deus se revela de forma poderosa, e é um momento onde nós podemos ter novas experiências com Deus. Então, o meu conselho, a minha dica para você é: toda vez que você for desafiado, aceite o desafio, porque isso vai te impulsionar a crescer. Amém? Essa semana, na semana passada, se eu não me engano, eu estava no discipulado com a Joelma. Sabia ainda que o pastor ia me chamar para estar aqui. E ela falou algo que ficou na minha mente durante muito tempo. Eu fiquei meditando sobre aquilo, né? Que foi sobre o que nós estamos ouvindo muito em todo lugar, que é o fique em casa, né? Ficar em casa, ficar em casa. E ela falou comigo que em tudo Deus tem um propósito, nós sabemos disso. Então, qual que é o propósito de ficar em casa durante esse período? A gente que é dona de casa, quando a gente fica em casa, né, a gente começa a observar melhor as coisas, a gente olha e fala, aquilo ali precisa ser faxinado, aquilo ali precisa ser mudado de lugar, né? Aquela criança precisa de reforço em tal matéria, aquele ali precisa sair um pouco das telas. Mesma coisa os maridos, né? Eles sempre olham ali que tem que trocar uma tomada, tem que consertar alguma coisa. Então, esse é o objetivo do ficar em casa. É olhar com mais atenção a nossa casa. É ver o que precisa na nossa casa. Às vezes a gente passa tanto tempo em outras atividades, no trabalho, até mesmo na igreja, e a gente para de cuidar do mais importante, que é a nossa casa. A nossa casa precisa ter o nosso cheiro, né? Precisa ter a nossa essência. Precisa ter um pouquinho de nós. Isso só vai acontecer se a gente dispensar tempo para estar ali cuidando dos detalhes, né? Ou intercedendo sobre isso. E Deus falou muito comigo sobre isso, né? Colocar a nossa casa em ordem, né? Existem tantas coisas que precisam ser colocadas em ordem na nossa casa, né? Existem coisas que nós precisamos fazer e nós nos cobramos todos os dias. Poxa, preciso passar mais tempo com meu filho. Poxa, eu preciso, né, melhorar a minha casa, mudar algumas coisas de lugar, fazer uma faxina. Cobramos muito com isso. Mas a Bíblia, a gente tem um pensamento de sempre deixar para depois. Depois eu faço, depois eu faço. E essa quarentena nos obrigou, de certa forma, a encarar de frente os problemas que nós temos na nossa casa. E aí nós precisamos resolver isso de alguma forma. Então, quando a gente depara com esses problemas, a gente já quer ir lá e fazer e acontecer. E eu estava falando sobre isso com o Senhor nas minhas orações.
E enquanto eu orava, o Senhor falou para mim: a casa sou eu. Em primeiro lugar, a casa sou eu. Antes de eu querer arrumar a minha casa, antes de eu querer arrumar, consertar alguma coisa no meu relacionamento com os meus filhos, eu preciso me colocar em ordem. Isso acima de qualquer coisa. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios 13, 5. Diz assim: examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Vou ler de novo essa primeira frase. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. A Bíblia também diz: examine-se o homem a si mesmo. E Deus me chamou para esse confronto, olhar para dentro de mim e ver como eu realmente estava. A gente gasta tanto tempo em oração pedindo para Deus sobre as coisas e falando: ah, Senhor, se o meu marido fosse diferente. Ah, Senhor, se ele fizesse algo diferente. Ah, Senhor, mas e se os meus filhos fossem diferentes? A minha vida estaria melhor. Então o Senhor me fez uma pergunta e eu quero fazer ela para você. Como seria ser casada com alguém exatamente igual a você? Como seria ser filho de alguém exatamente igual a você? Já pensou? Já pensou, Melk, casar com alguém exatamente igual a você? Não ia ser legal, né? E o Senhor me chamou para fazer essa reflexão e eu comecei a orar ao Senhor pedindo: Senhor, me mostra, porque eu quero saber, porque eu quero mudar. E o Senhor começou a me revelar através da minha fala, através do meu comportamento, que eu sou uma pessoa extremamente crítica comigo, com o Marcos e com meus filhos, né? Eu sou extremamente crítica com tudo que eu faço. Eu sempre acho que eu tenho que fazer melhor, que eu tenho que fazer melhor, que o Marcos tem que ser melhor, que o Teus e o Lucas tem que ser melhor. Eu sou uma pessoa extremamente emocional, né, dentro de casa. Eu levo pro coração, aquela pessoa que se magoa com facilidade, né? Que você tem que pisar em ovos para falar com ela, né? E conforme o Senhor ia falando para mim, eu falei: caramba, quem tinha que estar fazendo alguma oração a respeito disso era o Marcos. Ele que tinha que estar orando por mim, porque a coisa não está boa, não. E o Senhor me confrontou e eu comecei a listar tudo aquilo que eu notei no meu comportamento, na minha fala. E o Senhor me falou muito sobre isso, sobre cura, né? Sobre curar as minhas emoções, o meu interior, antes de querer sair por aí cuidando dos outros, cuidando da vida do marido, dos filhos. Isso me levou a uma passagem que está lá em Marcos, capítulo 5, do versículo 21 em diante, que fala sobre a cura da filha de Jairo. Todas as vezes que a gente lê essa passagem, você vê lá que primeiro está falando sobre a filha de Jairo, onde Jairo vai até Jesus e pede para que Jesus vá curar sua filha. E Jesus fala que vai junto com ele. Só que no meio do caminho, aparece aquela mulher que sofria de uma hemorragia. E ela tocou as vestes de Jesus e Jesus parou ali para ter com aquela mulher. E se a gente for prestar atenção, se a gente for olhar, humanamente falando, você pode até pensar que é um milagre interrompendo o outro. Mas como a Bíblia e como Deus sempre faz tudo com um propósito, com a perfeição, se a gente for observar, primeiro, Deus curou aquela mulher, Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue. E depois, ele foi até a casa de Jairo e ressuscitou aquela criança. E o Senhor falou comigo: eu preciso me curar para poder ressuscitar a próxima geração. Eu preciso me curar para que a próxima geração ressuscite com uma vida através do meu testemunho, através das minhas orações, através das minhas ações. E quando ele fala ressuscitar a nova geração, depende muito de mim. Por isso que a Bíblia conta que primeiro Jesus curou aquela mulher, porque em primeiro lugar Jesus quer me curar. Em primeiro Jesus quer te curar, para que depois você tenha condições
de tratar outras pessoas, para que você tenha condições de falar para outras pessoas, de levar amor às outras pessoas. Depois que você tiver com as suas emoções curadas, com o seu interior curado, você vai ter condições de colocar a sua casa em ordem, o seu lar em ordem. Então, a gente vem com essa pergunta: como que está as nossas emoções? Acho impossível alguém ter passado por esse ano de 2020, esse início de 2021, com a saúde emocional intacta. Porque foram muitos altos e baixos, foram muitas coisas que aconteceram, e em algum momento a gente se sentiu frágil diante das coisas que estavam acontecendo. Em algum momento a gente sentiu as nossas emoções ruírem. No final do ano passado, a gente estava muito contente, cheios de expectativas, as coisas estavam começando a mudar, estavam começando a melhorar, a gente já estava cheio, de energia, de esperança de voltar com as células, os cultos na normalidade, os eventos que nós tínhamos programado. E quando chegou no começo de 2021, o negócio explodiu e a gente regrediu tudo para trás de novo. Então, as nossas expectativas e as nossas esperanças foram frustradas. E como que a gente fica diante de tudo isso, A gente precisa estar com as nossas emoções curadas, para que a gente não seja um reflexo negativo de tudo que está acontecendo, Eu tenho conversado com muitas pessoas e a maioria dessas pessoas tem me falado que estão com medo, que estão ansiosas, diante de tudo que está acontecendo. E eu fico pensando, meu Deus, quantas pessoas não têm apoio necessário para passar por isso, Eu falo sobre as pessoas que estão vendo tudo que está acontecendo nos jornais, nas redes sociais, na TV. Eu falo das pessoas que estão passando pela doença, pelas famílias das pessoas que estão passando pela doença. São pessoas que, nesse momento, a maioria delas se encontra desamparada. Se encontra em desespero por não saber o que vai acontecer com aquele ente querido daqui a um tempo. A mesma coisa a pessoa que está lá no hospital, ela não sabe o que vai acontecer com ela. Então, são pessoas que não têm mais fôlego para clamar, que não têm mais voz para clamar. E a igreja precisa ser a voz daqueles que não podem clamar. A igreja precisa ser um hospital para essas pessoas. Mas antes da gente sair para fazer isso, as nossas emoções precisam estar curadas. Já pensou se a gente recebe aqui a família de alguém que se encontra ali no hospital, doente, passando por essa doença, e quando ela chega aqui falando sobre as suas angústias, sobre as suas incertezas, a gente com uma mente, com o emocional todo ferido, absorve aquilo para a gente, acaba ficando mais triste do que aquela pessoa, fica mais ansiosa do que aquela pessoa. Ou quando a gente está vivendo tanto tempo nesse cenário de pandemia, que a gente acaba se tornando uma pessoa negativa e passa isso para aquela pessoa. Então ela veio para cá, e em vez de encontrar um hospital, ela encontrou companheiros da própria doença. Então, antes a gente clama ao Senhor para que tudo isso passe, a gente clama ao Senhor para que essa doença vá embora, e eu creio que nós devemos continuar a orar a respeito disso, mas nós temos que orar também para que quando tudo isso passar, nós como igreja estejamos em condições de receber as pessoas que vão chegar aqui com seu emocional abalado, precisando de ajuda, precisando de cura. A pessoa que ela é muito ansiosa, e eu falo de mim mesma, ela tem esse excesso do futuro. Pensa demais no que vai acontecer, pensa demais, em coisas que não aconteceram. Aí você cria dentro da sua cabeça 55 hipóteses de como aquilo ali pode dar errado, ou de coisas que podem acontecer, E Deus tem me chamado muito atenção a respeito disso, De confiar ao Senhor o meu futuro. Trabalhar no Ministério Infantil por si só já é um exercício disso aqui. A gente tem sonhos, a gente tem projetos, mas a gente não, na maioria das vezes, não temos recursos. Então, nós aprendemos a depender do Senhor em relação a tudo isso, Agora, em maio, nós está marcado para acontecer o nosso chá de princesas. Eu não tenho ideia se
que vai ser, como vai ser, se vai ser e com que dinheiro que vai ser, né? Então, era um prato cheio para que eu ficasse ansiosa, para que eu ficasse preocupada, né? Para que a minha mente criasse 1 milhão de hipóteses do que vai acontecer. Mas eu tenho aprendido a confiar no Senhor e a depender do Senhor. A Bíblia diz que cada dia cabe seu mal. Então, vamos viver, né? Deus tem me ensinado a viver a cada dia, né? Enfrentar um problema a cada dia. Não me preocupar com as coisas que eu não tenho poder para mudar. É fácil? Não é. Tanto que eu ainda não consegui de todo fazer isso. Mas a Bíblia fala que nós devemos chamar à existência as coisas que não existem. Então, sempre que eu percebo que a ansiedade vem tomando conta do meu coração, eu começo a chamar à existência a Késia que ainda não existe. A Késia que é calma, a Késia que aprende a confiar em Deus, a Késia que coloca o meu dia de amanhã nas mãos do Senhor e descansa. Né? Eu começo a declarar aquilo que a Bíblia fala que eu sou a respeito dessa situação. E isso tem me ajudado a passar por esse período, né? De ansiedade, de preocupação, né? É impossível a gente não ser negativo em algum momento nas nossas vidas diante da situação que nós estamos vivendo. E eu aprendi que a pessoa que ela é negativa é simplesmente uma proteção que ela encontrou, né? Como eu falei, no começo do ano a gente estava cheio de esperanças, cheio de expectativas, e essas expectativas foram frustradas, né? E a frustração, ela gera dor, e ninguém quer sentir dor. Então, o nosso subconsciente, ele faz isso, ele faz. Se a esperança, se a expectativa me frustra e gera dor, então eu não vou mais ter esperanças, eu não vou mais ter expectativas, eu não vou mais ter fé. Então, esse pensamento, ele acaba se tornando um hábito. E acaba se tornando também um vício. É o vício de se preocupar, de ter uma mente sempre preocupada com tudo. É o vício, né, de ser ansioso, o vício de ser negativo. Quando você olha para uma situação e você simplesmente não consegue ver o lado bom dessa situação, porque o lado bom dessa situação pode te gerar dor, pode te gerar frustração. E aí você acaba se tornando uma pessoa negativa. Uma pessoa negativa é uma pessoa que não tem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé é a âncora da alma. Então, a ansiedade, a preocupação, né, o negativismo, todo esse medo que nós sentimos, né, são fortalezas que Satanás coloca em nossa mente para nos impedir de ter uma vida abundante, que é a vida que Deus nos chama para ter, uma vida em abundância, né? Quando nós estamos com a nossa mente presa na ansiedade, quando nós estamos com a nossa mente presa nas preocupações, em ver o lado negativo de todas as coisas, nós não temos nem tempo e nem forças para viver uma vida abundante. Você pode ver que a pessoa que ela é preocupada demais, que ela é ansiosa demais, ela é uma pessoa que está sempre cansada. Porque se preocupar demais com as coisas, ter muita ansiedade, desgasta o nosso emocional. A nossa mente fica cansada de trabalhar, né? Porque seu cérebro está ali trabalhando em um monte de teoria. E o que eu vou fazer se por um acaso aquela situação não dá certo? O que eu vou fazer se por um acaso eu não conseguir estar lá, não conseguir o dinheiro, né? A nossa mente fica trabalhando o tempo todo e isso traz um desgaste físico para a gente, né? Isso vai explodir para fora de alguma forma. Você pode descontar isso na comida, no excesso ou na falta dela. Você pode descontar isso em rompantes de humor, né? Você está tão cansado, sua mente está tão cansada que qualquer coisinha que acontece ali com a pessoa que está à sua volta, você já explode. Não porque aquela coisa foi tão grave, mas porque você já está cansado, sua mente já está exaurida. E a Bíblia fala para que nós levamos as nossas aflições ao Senhor, que Ele vai cuidar de nós. Por isso, a ansiedade, o medo, né, todas essas coisas têm aprisionado a nossa mente e nos impedido de viver uma vida plena com Deus, uma vida de abundância. A Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Né? É ter pensamentos que provêm do Senhor. Lá em Filipenses 4:8 diz assim:
Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom, verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Né? Esses são os pensamentos que o Senhor quer que nós tenhamos. Pensamentos de coisas boas, né? Pensamentos de paz, não pensamentos, né, que nos trazem mais angústia. Deus é um Deus de paz, Ele quer nos dar pensamentos de paz. Lá em Jeremias 29:11 também fala: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Então, é isso que o Senhor quer para nós, que nós tenhamos esperança, que nós tenhamos fé e que nós tenhamos paz. Mas com a nossa mente aprisionada em falsas emoções, em emoções ruins, a gente não consegue ter pensamentos de paz, ter pensamentos bons. Não é fácil ter a mente de Cristo, não é uma jornada fácil. Quando a gente nasce de novo para Jesus, infelizmente a nossa mente não nasce de novo. Nós temos que reeducar a nossa mente para pensar como Cristo. A gente tem que reeducar a nossa mente para pensar diferente, né? A Bíblia fala que como você pensa na sua mente, assim você é. Então nós devemos mudar os nossos pensamentos. Às vezes você pensa assim: nossa, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então comece a mudar esse pensamento. Comece a chamar à existência alguém que você quer ser. Uma pessoa que descansa no Senhor. Uma pessoa que vive todos os dias na dependência do Senhor. Existem algumas armas que Deus colocou à nossa disposição para que a gente possa lutar para ter êxito, né, nessa luta contra essas fortalezas na nossa mente, né? Uma dessas ferramentas é a oração. É falar com Deus todos os dias, colocar diante do Senhor tudo aquilo que você precisa, né? Colocar diante do Senhor quem você é agora e quem você quer ser, né? Ser sincero com o Senhor, derramar o seu coração diante do Senhor e falar para Ele tudo aquilo que se passa no seu coração. Outra arma muito poderosa que o Senhor nos deu é a Bíblia, né? Para ter a mente de Cristo, nós precisamos conhecer a Jesus, nós precisamos ter conhecimento. Então, a leitura da palavra do Senhor nos traz quem nós somos, né? Ela nos mostra a identidade de quem nós somos. Então, é muito mais fácil eu vencer os maus pensamentos, os pensamentos de ansiedade, de preocupação, quando eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Quando eu sei o que a Bíblia fala a meu respeito, o que Deus fala a meu respeito. Quando nós oramos, a gente fala com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, Deus fala com a gente. Então, ler a palavra, orar a palavra, né? Declarar a palavra em voz alta. Né? Comece a dizer quem você é. Né? Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou amada do Pai. Né? Comece a declarar quem você é. Nos momentos onde você se sente tentado, onde você se sente com medo, onde você se sentir ansioso, né? Comece a colocar isso diante do Senhor. A terceira arma que Deus nos dá para vencermos essas fortalezas na nossa mente é o louvor. Criar no seu trabalho, né, na sua casa, um ambiente de adoração. Né? Um ambiente onde você se entrega ao Senhor, onde você louva, onde você adora o Senhor, onde Deus fala com você, onde você é alimentado. É muito difícil em um ambiente, em uma atmosfera de adoração, você ter pensamentos negativos, né? Você se sentir ansioso, você se sentir com medo. Muito pelo contrário, existem louvores que são um carinho para a nossa alma, né? Que são a demonstração do amor e do cuidado de Deus para a nossa vida. Então, manter sempre um ambiente de adoração e louvor onde quer que você esteja. Existem lugares que você não vai poder ligar ali o som em voz alta, mas você pode colocar no fone de ouvido, você pode cantar, ter um louvor sempre na sua mente. E isso vai te ajudar a vencer essas cadeias que estão na nossa mente, que aprisionam as nossas emoções. Lembrando que a gente precisa estar curado para receber as pessoas que vão voltar. A gente precisa estar curado para ajudar a nossa família nesse processo de cura, nesse processo, né, de volta ao novo normal que está sendo falado por aí. Tem
tem um livro de onde eu tirei algumas informações sobre o que eu falei hoje, que se chama O Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer. Vai aprofundar mais, né, em alguns assuntos, em outros tipos de emoções, né? Vai dar mais dicas. Eu recomendo a todos que leiam, né? Eu tenho o exemplar físico, mas eu também tenho ele em PDF, você pode ler no celular. É uma leitura muito boa, cheia, né, de dicas, né? Eu costumo dizer assim que é um esclarecimento, mas um spoiler, né, de tudo que nós somos, né? É onde você também é confrontado através dessa leitura. Então eu recomendo que você leia, né? Quem quiser depois me procura, eu passo as informações para vocês. E é isso, gente. É isso que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Eu espero que você faça isso na sua casa, que você peça ao Senhor para te confrontar e saber o que você precisa ser curado, em que área você precisa ser curado. Se você precisar de ajuda, peça ajuda. Peça ajuda para o seu líder, para o seu pastor. Peça ajuda para o seu amigo mais próximo, para alguém que seja maduro o suficiente para ajudar. Se for necessário, procure a ajuda de um profissional, porque isso também é muito importante, principalmente em casos graves de ansiedade, né? Procure ajuda, né? Procure ajuda para o seu emocional, procure ajuda espiritual, né? Deus tem nos chamado para estarmos curados, para poder curar os que estão para vir. Eu tenho certeza que todos vocês querem ver essa igreja cheia de novo, mas para isso nós precisamos estar preparados para receber essas pessoas. Então peça ao Senhor para que cure as suas emoções. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos ensinou aquilo que nós precisamos aprender. Mais uma vez o Senhor demonstrou o cuidado que o Senhor tem sobre as nossas vidas. O Senhor demonstrou misericórdia por nós, ó Pai, nos dando, Senhor, direção, para que nós possamos avançar, para que nós possamos estar curados, ó Pai, para receber de volta as pessoas que estão para vir. Pai, existem pessoas em vários lugares da nossa cidade, da nossa nação, que estão precisando de cura. Em nome de Jesus, ó Pai amado, que o Senhor possa ajudar